Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Estamos aí pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em casa. Bom dia, meu querido, minha querida irmã, nesta manhã. E hoje é dia 26 do 6, né, de junho. 26 do 6, né? 26 de junho de 2025 e estamos aqui mais um dia. O tempo está passando tão depressa que a gente fica até sem noção como que as coisas, como que o tempo passa, as horas passam, os dias passam. Já estamos no mês de junho, né, irmãos? Caminhando para o mês de julho. Em nome de Jesus. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor com vocês no livro de Romanos, capítulo 14, 23. 1 ao 23. Não vou ler todos os versículos, nós vamos ler do 13 em diante, tá? E fixar bastante Romanos 14, 12. Deixa eu falar com você. Hoje é quinta-feira. Hoje tem culto em Patos de Minas, na nossa igreja, Comunidade da Família Cristã, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Então, hoje, 7h30 da noite, irmão. É um compromisso de você com Jesus, tá? Seu compromisso não é com o pastor, nem com a pastora, nem com os obreiros, mas o seu compromisso é com Jesus. E quando nós fazemos as coisas com compromisso sério com Deus, Ele ouve e responde às nossas orações, tá? Vamos ouvir. Amanhã é aqui, tá? Amanhã é aqui em Araxá. Nós temos culto às 7h30 da noite, aqui na rua Junto de Busto da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, aqui na nossa igreja, Comunidade da Família Cristã. Vamos ler então a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 13, é do 1 ao 23, mas eu vou ler a partir do 13 porque a gente já tem lido aí o capítulo, os primeiros versículos. Portanto, não julgamos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito. Eu percebo aqui que Paulo, ele repete o capítulo 12, 13 e 14. Tudo resumindo numa palavra, que nós não podemos julgar as pessoas. Veja a seriedade desta palavra. O julgamento é um peso muito grande, que vai pesar na vida das pessoas. Deus abençoe, minha querida irmã. Deixa eu ver quem que tá aí. Fala uma glória a Deus e aleluia. E é um peso muito grande o julgamento quando a gente julga. Irmã Geralda, Deus abençoe, quando a gente julga as pessoas. Então, isso cai muito em cima da gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não se pegar julgando. No versículo 13, do capítulo 14 de Romanos, diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causa escândalo ao irmão, por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Veja o que Deus está falando aqui. Que você não julgue e que não seja tropeço para o seu irmão, para não lhe causar escândalo. Eu sei e estou certo que o Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Eu vou repetir o versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Você entendeu, meu querido irmão? Se por causa da comida
se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças parecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está falando se a comida que você está comendo, a bebida, está escandalizando, trazendo escândalo para o seu irmão, então não faça isso. Então não faça isso, tá? Se a comida, se a bebida, se as vestimentas, aqui ela engloba tudo, irmão. Se aquilo que você está fazendo está escandalizando, está trazendo escândalo para o seu irmão, então pare de fazer. Infelizmente, tem os fracos na fé. A Bíblia fala dos fracos na fé, que a gente tem que suportar os fracos na fé. Não é todo mundo que tem a mesma fé que você. Alguns dizem que não tem problema beber um pouco, né? Vinho. Falam do Timóteo, né? Que Paulo disse a Timóteo para ele tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades que ele tinha. A Bíblia Sagrada, ela não diz que você não pode. Mas tem pessoas que não podem sentir o cheiro de vinho e nem de bebida, porque é uma tentação que vai fazer ele pecar. Então, se você tem uma fé forte nesta área e o teu irmão não tem, o que a Bíblia está dizendo para você não fazer isso perto dele ou na vista dele, porque ele vai se escandalizar. Se para você não é, para ele é. Vocês estão entendendo como é que é? Então, se alguém está dizendo assim, isso é imundo para mim é imundo, mas para ele não é. Porque a Bíblia diz que cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas ações. Tem muita gente que acha que beber não tem problema, não é? Não tem problema para ele, né? Porque ele acha que não tem problema, mas é uma coisa dele com Deus, eu não tenho que julgar ele. Eu não tenho que julgar. Então, ele, como diz aqui no versículo 12, né? Voltando, o 12 diz, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que o Senhor fala para nós não julgar as pessoas. Nós temos que ensinar a eles a palavra, tá? Que os embriagados não vão entrar no reino do céu, tá? A Bíblia não fala que os embriagados realmente não vão entrar no reino do céu. Mas a pessoa acha que beber não é pecado, então é ela e Deus. Mas eu não tenho que julgar. Eu tenho que pregar para ela a palavra do Senhor, que fala que ai daquele que levanta cedo, em Provérbios, né? Que já olha no copo vermelho de vinho e já vai tomando. Então, eu tenho que pregar a mensagem, a palavra, julgar somente Deus. Vocês entenderam até aqui? Então, por causa da comida no versículo 15, por causa da comida que se entristece seu irmão, olha só. Se por causa da comida você entristece seu irmão, não andas conforme o amor, não faças parecer por causa da sua comida aquele a quem Cristo morreu. Não sejas blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, tá? O meu corpo e o seu é templo do Espírito Santo. Então nós vamos sujar o nosso corpo. Vamos respeitar o nosso corpo. Vamos cuidar do nosso corpo. Porque ele é templo de Deus. Só aí você entende, tá? Para não sujar o templo que é de Deus. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, porém, pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus.
É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer qualquer alimento que leve seu irmão a cair. Veja daqui, veja, meu irmão, que coisa mais clara. Veja que coisa clara. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer qualquer alimento que leve seu irmão a cair. Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se o teu irmão enfraquece, se o teu irmão vai cair na fé, então por que você está praticando esse tal ato para enfraquecer o teu irmão? Então para. Deus está dizendo que é melhor você parar do que o teu irmão ir para o inferno. Infelizmente ele tem a fé mais fraca, tá? Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova. Olha aqui o que a Bíblia diz. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Você se sente condenado a fazer isso que está fazendo? Você se sente condenado? Se você não sente, então fica tranquilo. Agora, se você se sente condenado, então não faça. Tá? Não faça. Aquele, porém, que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé e tudo que não provém da fé é pecado. Então, se isso faz pecar, se você não acha bom, então fique em paz. É a mesma coisa dos costumes. Costumes, né? De calça, de cabelo, de pintura de cabelo, de batom, de unha, né? Se isso não te condena, fique em paz. Não tem nada a ver você cortar seu cabelo ou você pintar seu cabelo. Não tem nada a ver se no teu coração não existe alguma coisa que está te condenando. Agora, se você se sente condenado, então não faça. Uma certa vez, uma senhora me veio me procurar. Ela era de uma certa denominação bem rígida. E ela veio conversar comigo, pastora Josi. Eu fiz um voto na minha ignorância. Eu fiz um voto de não cortar meu cabelo. O cabelo dela tá bem grande, despontado, tudo, né? E eu quero que a senhora me oriente. Eu fiz um voto de não cortar o cabelo e agora estou arrependida. O que eu faço? Falei, irmã, seu voto você fez com Deus? Sim, fiz. Então, não é eu que vou te dizer que você vai cortar seu cabelo ou deixar de cortar. É você e Deus, irmã. Você fez um voto com Deus, não fez? Fiz. Então conversa com Deus. Coloca isso nas mãos do Senhor, porque se você fez voto, por isso que a Bíblia diz, né, irmão? Tem gente que faz voto sem pensar. Voto de andar descalço, voto de andar, de vestir roupa de saco. Eu não sou contra, não, irmão. Você faz o que você quiser fazer. Tá entendendo? A fé é sua, a vontade é sua, você faz o que você... Tem gente que faz voto de ficar só descalço, de andar descalço, de andar com roupa de saco. Tem outros que faz voto de deixar a barba crescer, o cabelo e tudo mais. O voto é seu, só que tem um problema. Desde o momento que você fez o voto, você tem que cumprir. Então, eu falei para ela, não quero que você jogue essa responsabilidade para mim. Quem sou eu para entrar na frente de Deus e dizer para você cortar seu cabelo? É você e Deus. Vá orar, irmã. E aquilo que Deus falar no seu coração você faz. Eu orei por ela, pedi a Deus, né, por ela. Não demorou muito tempo não, irmão. Eu acho que não demorou nem um mês. Aí ela apareceu de cabelo cortado. Eu falei com o Senhor assim, ó Senhor, não fui eu que dei... que falei para ela cortar. Eu só apenas falei para ela conversar com o Senhor. E aquilo que ela recebesse da resposta do Senhor. Viu, Senhor? Não foi eu que faz isso, não. Não fui eu que dei a ela esse conselho, tá?
Então, por isso que é muito importante você fazer voto e cumprir o seu voto. Se você, eu fiz um voto que eu não posso cortar o cabelo, então, meu querido irmão, é você e Deus, tá? E eu também nem sei mais o que aconteceu com ela, né? Porque ela frequentava a igreja, depois ela parou de vir, ela não era do nosso ministério, né? Então, é muito importante você guardar isso no seu coração, tá? Se o que você está fazendo vai tropeçar o teu irmão, se vai fazer seu irmão tropeçar, então não faça. Não faça. Por quê? Porque o seu irmão está tropeçando por causa de você. Então não faça, meu irmão. Tá? Então, no 14:12 diz assim: cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Aqui conta a história de um rapaz que andava pelo meio de uma rua cheia de pedras e ele não podia andar nas pedras, ele teve que colocar as pedras, tirar as pedras maiores e menores e botar em outros lugares para ele começar a passar naquela rua, que era uma rua que não dava para passar de tanta pedra, nem carro, nem ninguém passar. Ele teve que ali tirar aquelas pedras maiores e organizar para que tudo pudesse se organizar naquele lugar. Então eu quero dizer para você, meu querido, minha querida irmã, que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Temos que orar sempre a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. O que a palavra do Senhor está dizendo? Ocorreu que então, que às vezes podemos ser pedras de tropeço para outras pessoas. E ele dizendo que tive que orar e pedir perdão a Deus por todas as vezes em que eu, em meio às minhas atitudes, fiz pessoas tropeçarem e afastarem de Deus. Que o testemunho do rapaz, que ele falou que muitas vezes ele fez muita gente tropeçar por causa das atitudes dele. E ele aqui dizia: eu pedi perdão a Deus por isso. E parei de fazer aquilo que fazia tropeçar as pessoas. A leitura de hoje dá um exemplo de como podemos atrapalhar a caminhada de outros. É muito triste quando o simples fato de eu comer ou beber determinará coisas ou torcer para dar certo time ou insistir em alguma outra atitude específica. A causa discussões, discórdias, inimizades que levam alguém a se afastar de Deus. E o texto afirma que o reino do céu não é comida nem bebida, mas justiça para a paz, a alegria no Espírito Santo, no versículo 17. Aquele que desse modo serve a Cristo agrada a Deus e se é aprovado pelas pessoas. Em meu caminho, posso encontrar situações fáceis de resolver, mas em outras ocasiões serão mais delicadas, exigirão maiores esforços, perseverança e sabedoria, como as pedras que precisei carregar para longe até achar o lugar ideal para elas. Importante mesmo é não deixar que elas atrapalhem os outros. Andar sem causar tropeço e dor ao próximo é sinal de amor a Deus e às pessoas. Então, se você está percebendo que por causa das suas vestes, por causa daquilo que você fala ou diz, está fazendo tropeçar alguém, ou aquilo que você está comendo ou bebendo está fazendo tropeçar alguém, então pare de fazer. Pare de fazer e peça para Deus: Senhor, não quero ser pedra de tropeço. Não é? Porque tem pessoas que falam assim: não, eu tô nem aí com fulano, tô nem aí com ciclano, que ele se vire, não é? Tô nem aí. Então, isso aí é errado. Porque nós somos responsáveis, irmão. Já no momento em que nós somos de Deus, nós tomamos uma posição de servir a Deus, de sermos luz e sermos o sal da terra, nós temos sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande. Isso não é só para os pastores, para os missionários, é para toda a igreja, é para todo o corpo de Cristo, tá? Que nós somos, nós somos a luz, não é? Deus abençoe, irmã Betiene. Saudade, minha irmã, você sumiu. Então é importante que você entenda, meu irmão, minha irmã,
que você é o sal, que você é a luz, que você é a diferença nessa terra. Se algo eu estou fazendo está causando um tipo de desconforto ao meu irmão, então eu vou parar de fazer. Porque é a vontade de Deus. Senhor, me ajuda, me fortalece, para que eu não me torne pedra de tropeço para o meu irmão da direita, da esquerda. E tem muitas pessoas, irmão, sendo pedra de tropeço. Com as suas atitudes, com as suas palavras, né? As palavras não temperadas com sal, falta de sabedoria, de conversar com as pessoas, de incentivar, de orar, aquela falta de sabedoria de lidar com situações. Então seja uma bênção de Deus na vida da sua igreja, dos seus irmãos, da sua família, dos seus filhos. Eu tenho filhos, tenho netos, tenho um bisneto. Meu bisneto vai fazer agora 3 anos, agora em agosto. Meu bisneto, né? E tem um neto mais novo, que é o filho do Tiago, que é o Bernardo, que vai fazer agora 2 aninhos. Então a gente tem que ter sabedoria de como falar com os filhos, de como dirigir a ele a palavra, de como incentivá-los a buscar a presença de Deus, para que eles vejam em nós Jesus, para que eles vejam em nós a presença de Deus. Existem filhos que não querem ver os pais, que odeiam os pais, não é? Então é muito ruim isso aí. Então, que você ore, que você peça a Deus para que seus filhos sejam diferentes, para que eles enxerguem Jesus. Visite, apoie em algumas coisas, não em todas, né? Nem todas que você vai apoiar aquilo que seus filhos fazem. Só aquilo que fere a palavra de Deus, nunca, tá? Mas que você possa ser a luz de Cristo, que você possa ser a diferença em oração, pedindo a Deus sabedoria, como devo falar, como devo dizer, como eu devo me comportar. Não é, meu irmão? Nós somos servos de Deus. Nós temos que santificar as nossas palavras, santificar o nosso corpo, viver uma vida de santidade. Não para agradar a nós, aquilo que a gente acha, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, não. Para agradar o Senhor. Estamos aqui para trazer outras vidas ao caminho do Senhor. E não é fácil. É luta, batalha, é muita provação para que você consiga cumprir o seu ministério, cumprir a vontade que Deus colocou no seu coração para cumprir. Não é fácil ganhar almas para Jesus. Não é fácil ganhar família para Jesus. Não é fácil. Nunca foi fácil, irmão. Nunca foi. Mas se Deus estiver nessa causa, você vai ganhar os seus filhos, você vai ganhar a sua casa, você vai ganhar a sua família para Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar então? Vamos pedir ao Senhor nesta manhã que nos dê sabedoria. Que não sejamos pedra de tropeço, tá? Se a bebida, se a roupa, se a atitude, se a palavra está sendo pedra de tropeço, então pare, mude suas atitudes. Tá bom? Seja para sua família de casa, seja para os seus vizinhos, ou seja para a igreja, ou seja para as pessoas no seu trabalho, em qualquer canto. Fala com Jesus. Tenho certeza, se você orar, Deus vai falar no teu coração e você vai obedecer. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Louvo pela vida da Betiene, pela vida, Senhor, da Geralda, pela vida, Senhor, da nossa irmã Mônica, pela vida de cada irmão e irmã que vem todos os dias aqui ouvir a Tua palavra. Venha, Espírito Santo, operar na sua vida, no seu coração. Venha, Espírito Santo, abençoar a tua casa, a tua família. Venha, Espírito Santo, abrir portas onde não existe, porque nós cremos em um Deus que responde oração. Cremos em um Deus que está sempre presente para ouvir, para abençoar a tua igreja. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão em casa. Muda o coração, muda o sentimento, muda os pensamentos. Espírito Santo, venha trazer renovação
renovação espiritual, para que possamos a cada dia ser a luz de Cristo, ser o sal da terra, ser a diferença neste mundo em que nós vivemos de escuridão, Senhor. Estende as tuas mãos e abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, os missionários, os obreiros, aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a palavra santa, a palavra forte, a palavra poderosa do céu, que cura, que liberta, que restaura. Abençoa essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está doente, Senhor, em cima de uma cama. Eu ordeno que a doença, eu ordeno a febre, eu ordeno as enfermidades, saia deste corpo agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vai operando neste corpo. Espírito Santo, vai operando nessa casa. Espírito Santo, vai operando nessa família. Espírito Santo, vai operando na vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Todo mal saia, bata em retirada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai operando nos ossos, nos nervos, na coluna, vai operando no esôfago, no coração, nos pulmões. Eu ordeno que toda doença que está nos pulmões desapareça, todos os vírus e bactérias morram, em nome de Jesus. E nós declaramos nesta manhã as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na vida desta moça, deste moço, deste homem, desta mulher, desta pessoa que está conosco. Receba agora a cura, receba o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, toca agora, Pai, do alto da cabeça, plano dos pés. Eu ordeno a doença, a enfermidade, a dor, saia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus filhos. Amanhã estaremos aqui de volta, estamos aí sem o programa de rádio, nosso programa não está no ar, deu um problema aqui no nosso computador, e aí nós não podemos não tá podendo transmitir o nosso programa de rádio em nome de Jesus. Mas Deus vai, nesta segunda ou terça-feira, eu creio que vai ser resolvido esse problema, em nome de Jesus, tá bom? Ore por nós, ore para que a palavra do Senhor não pare de ser transmitida. Prepare o seu coração e a tua alma, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Vamos trabalhar enquanto é dia, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. E se você quiser ser um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas, é só você nos ligar. O telefone está aí na tela, que é o 999099218, área 34. Seja um parceiro, uma parceira e ajude esta mensagem de Deus chegar nos quatro cantos desta terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida irmã. Que esse dia seja um dia de muitas vitórias e bênçãos na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe.